Ok? Quem achou? Carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Depois, versículos 12, 13 e 14. Quem encontrou, diga amém? Amém. Vamos lá. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões, ousam falar mais confiadamente a palavra sem temor. Verdade é que alguns também pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Amém e amém. Bom, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 61 da era cristã. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja que foi fundada, você pode encontrar na sua Bíblia, em Atos capítulo 16, onde ele vai até a um local fazer uma oração, onde algumas pessoas se reuniram para orar, algumas mulheres, e aí ele encontra uma senhora chamada Lídia, e naquela reunião de oração, algo especial acontece no coração daquela mulher. Em Atos 16 está escrito isso, que Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse a palavra de Deus. E quando ela ouve, ela nasce de novo, e ela constrange o Paulo e o Silas, que estava junto com ele, a que ficasse na casa dela por algum tempo. E entende-se que ali foi fundada a igreja em Filipos, a primeira igreja na Europa. Dali em diante Paulo é preso e muita coisa acontece, e anos se passam, a igreja se estabelece lá em Filipos, e quando ele escreve essa carta, ele está numa prisão domiciliar, ali pelo ano 61 da era cristã. Não estava em cadeias, não, ele estava numa prisão, escoltado, numa casa provavelmente preparada lá, e ele tinha liberdade para receber algumas pessoas, para receber alguns irmãos, mas ele era escoltado pelos guardas de Roma, uma prisão domiciliar, e ele escreve essa carta. Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desses valores, dessa carta, de uma forma muito prática, né? Então, olhando já para esse versículo 6 que nós conhecemos, Deus tem para cada um de nós uma obra de aperfeiçoamento. Amém, amém, irmãos? Amém. Deus tem para cada um de nós uma obra de crescimento. Então, aquela coisa que ninguém gosta, né? Mas diga para uma pessoa ao seu lado: Deus tem uma obra de crescimento na sua vida. Amém? Eu odeio que você gosta de falar para o seu irmão do lado, eu não gosto disso aí, mas como eles fazem comigo, eu faço com vocês também. Então, essa obra de aperfeiçoamento é interessantíssima. Agora, uma pergunta para nós: todos os cristãos que nós conhecemos estão sendo aperfeiçoados? Quantos cristãos você conhece? Porque a gente conhece crente pra caramba, né? Familiares, amigos, irmãos da igreja. Quantos crentes você olha e fala: esse irmão está crescendo, esse irmão está amadurecendo, essa irmã, puxa vida, quem te viu, quem te vê, que diferença, que mudança, coisa boa. Quantos irmãos? Mas Deus continua tendo uma obra de aperfeiçoamento. Aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa verdade não é automática. Esse aperfeiçoar de Deus em nossa vida passa pelo menos por 3 aspectos fundamentais.
Então, qual seria a resposta, né, dessa perguntinha que está ali? Todos os cristãos que conhecemos estão sendo aperfeiçoados? O que você acha? Balança a cabeça para cima ou para o lado. Parece que nem todos. Nem todas as pessoas que estão frequentando a igreja evangélica estão num caminho de crescimento, estão num caminho de maturidade, estão sendo transformados dia após dia, estão crescendo em Deus, amadurecendo em Deus. Nem todos. E por quê? Porque esse texto do versículo 6 não é uma verdade automática, que vai acontecer por si só, porque está escrito na Bíblia. Não vai. Esse processo de aperfeiçoar vai passar por 3 aspectos fundamentais: aprender, mudar e amadurecer. Então ninguém vai ser aperfeiçoado por Deus, ninguém vai ver essa promessa cumprida de Filipenses 1,6, que é uma promessa, né, bispo? É uma promessa. Aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. Isso é uma promessa bíblica. Mas ninguém vai viver essa promessa sem esses 3 aspectos aqui: aprender, mudar e amadurecer. Porque aprender, mudar e amadurecer é aperfeiçoar. Amém, amém, irmãos? Para a gente gravar, diga: aprender, mudar, amadurecer. É Deus aperfeiçoando a minha vida. Deixa eu ler um texto bíblico que é bem assustador, aliás. Carta a Timóteo, me ocorreu nesse instante. Segunda carta, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 6 e 7. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, está assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está falando para Timóteo, escrevendo nessa carta, dizendo que existem pessoas que se introduziriam na igreja. Timóteo estava em Éfeso, não estava em Filipos, mas mestres introduziriam na igreja e levariam cativas mulheres nécias, cativas, ou seja, doutrinariamente, ensinariam de forma errada essas mulheres, porque são pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Essa coisa de aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade, a gente pode trocar em miúdos e popularizar dizendo: escutou no ouvido e saiu pelo outro. Amém, irmãos? Então é esse negócio de nós sentarmos para ouvirmos verdades espirituais de Deus e não levarmos essas verdades a sério, é isso, é aprender sempre, mas nunca chegar ao conhecimento da verdade. É ouvir por um ouvido e sair pelo outro. É ouvir hoje e não lembrar amanhã do que ouviu hoje. É ouvir hoje, mas não achei tão conveniente, tão bacana, tão interessante, eu não vou aplicar na minha vida, eu não achei legal, ou então eu não estou interessado em entender realmente essa verdade de Deus para mim. Isso é aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade. E o primeiro dos processos para que a obra de Deus se aperfeiçoe em nós é aprender. Então vamos prosseguir lá. Sendo assim, irmãos, uma pergunta, né? Quem você pensa que é? Nós só aprendemos, mudamos e amadurecemos à medida em que temos um conceito mais real e verdadeiro sobre nós mesmos. Isso é muito sério, irmãos. A gente ficou 2 domingos aí na escola bíblica, não deu para fazer em um só, sobre a questão da autoestima. E foi um negócio muito bacana, muita interatividade, a classe toda assim interagindo, porque o conceito que temos de nós mesmos é um fator que vai interferir diretamente naquilo que Deus vai fazer em nós. E a gente falou sobre autoestima. Por exemplo, se eu tenho um conceito muito maior a respeito de mim mesmo do que eu sou, ou seja, se eu me acho
A partir do momento que eu me acho, Deus para de agir na minha vida. Por exemplo, eu me acho alguém mais limpo do que os outros. Na ceia, Deus está pondo no meu coração. Falei um pouco na terça-feira sobre a questão do Senhor Jesus chamando Levi. Aí o Levi era um cobrador de impostos, ele trabalhava numa alfândega, um pedaço de estrada, e milionário, rico, porque ele se corrompia e ganhava dinheiro pra caramba, coisa igual aos países. E os impostos eram mais injustos naquela época do que hoje ainda. E Jesus chama esse homem para servir. Ele larga todo lado do seu serviço e vai embora. O rico Levi. Aí o que ele faz? Ele convida todos os seus amigos para jantar na casa dele e Jesus também. Sabe quem eram os amigos do Levi? José Dirceu, José Genuíno, Palocci, Delúcio Soares, Marcos Valério. Todo esse pessoal era amigo de Levi. E Jesus recebe o convite e vai jantar na casa do Levi. Os fariseus, eles olham e olham para os discípulos: por que o vosso mestre entra na casa com pessoas como essa e se assenta para comer com pessoas como essa? Quando Jesus escuta o comentário, responde para eles: os sãos não precisam de médico, eu vim foi para os doentes. Depois ele emenda: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Quando ele diz eu não vim chamar os justos, era aqueles que se enxergavam justos, porque quem se enxerga justo não se arrepende. Do que eu vou me arrepender? Eu nem pego. Demar, eu não pego. Eu sou até pastora, eu leio Bíblia quase todo dia. Eu passei a tarde aqui orando, lendo, depois dando treinamento discipulado. Eu não pego, gente. Do que eu tenho que me arrepender? Bispo, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. A partir do momento em que eu me acho, Deus para de fazer a obra que Ele tem na minha vida, irmãos. A partir do momento em que eu acho que os outros é que são imundos e que eu sou limpinho, Deus para de agir na minha vida, irmãos. A partir do momento em que eu acho que os outros têm problema, mas os meus problemas já estão todos resolvidos, Deus para de agir na minha vida. Oh, Deus da glória. Então a obra de aperfeiçoamento vem sobre o conceito de quem nós somos, um conceito melhor, um conceito mais real. Paulo escreve aos Romanos, deve estar aqui mais para baixo, Provérbios 23:7: assim como imaginou no seu coração, assim ele é. E Romanos: porque segundo a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que cada um pense de si mesmo segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Qual o conceito? Porque temos um conceito acima do que somos, nos dá problema. E temos um conceito abaixo do que somos, também dá problema. Que é abaixo a autoestima, que a gente tratou um bocado aí nas escolas bíblicas dos 2 domingos. Então, pensar de mim mesmo menos do que sou tem um problema. E pensar mais do que sou dá mais problema ainda. Então a gente precisa de um conceito um pouco mais equilibrado e real de quem nós somos. E para isso parece redundância, mas só Deus quer nos mostrar isso. Só o Espírito Santo nos mostrar isso. Só abrindo o coração para Deus nos mostrar isso. Só ajoelhando diante de Deus assim, no particular, sem querer demonstrar espiritualidade para Deus, porque a gente gosta de mostrar espiritualidade até para Deus. É ou não é? A gente ajoelha para orar e vai escolhendo palavras para fazer uma oração bonita, como se Deus estivesse preocupado com o vocabulário das palavras que vão sair da nossa boca na oração. E a gente vai, e tem alguns então que ajoelham que parece um narrador de corrida de cavalo. Ajoelha para orar e começa:
Deus olha assim: nossa, meu, que oração, hein? Que fervor espiritual, hein? Como se esse gás todo para orar impressionasse Deus, irmãos. À tarde, passei em frente a uma igreja lá e tinha algumas pessoas ajoelhadas e alguém orando no microfone, desse jeito aí. Uma meia dúzia ajoelhada e uma mulher com o microfone na mão, fazendo essa oração de metralhadoras, essa oração. E a gente quer impressionar Deus até com a nossa oração. Então, esse dia com alguns irmãos aí no treinamento, eu falei: quem já ajoelhou diante de Deus e não falou nada? Porque é muito mais importante do que aquilo que falamos para Ele, irmãos, é o que Ele tem para falar para nós. Nós vamos ter um conceito mais real de quem somos, não por aquilo que a gente fala para Ele, mas é pelo que Ele fala para nós. Eu não sei como Ele fala com você, mas às vezes comigo Ele fala assim, que me dá a entender que eu não sou nada. E a gente que passou por alguns velórios seguidos nos últimos meses aí, vários, presenciando algumas cenas, e a gente vê que nós não somos nada. Quando você vê alguém que você andou junto, conversou, abraçou, sendo levado com um pedaço de alguma coisa, colocado num negócio de plástico lá de acrílico, jogado que nem uma mercadoria dentro do carro IML, você fala assim: nós não somos nada, eu não sou nada. Então, quando nós nos ajoelhamos e ficamos um pouco quietos diante de Deus: Senhor, o que eu realmente sou? Porque é gostoso, não parece uma loucura, mas é gostoso saber que a gente não é nada. Porque o gostoso é que você se sente um nada, que Deus apaixonou-se ao ponto de entregar o Filho dele, ao ponto de fazer de nós filho dele sendo nada. Isso é muito bom, porque vai nos dando uma real situação de quem nós somos, de que nós não somos lá grande coisa, nós somos um nada, mas não é um nada que não vale nada, nós somos um nada que custou o sangue de Jesus. Nós somos um nada que Deus não despreza, nós somos um nada que Deus quer fazer tudo. Então nós vamos tendo um conceito mais equilibrado de quem nós somos, um conceito que vai nos levando a ser alguém que julga um pouquinho menos, porque a gente gosta de julgar, nós somos profissionais, a gente gosta de apontar, a gente gosta de tripudiar em cima daquele que não faz aquilo que a gente faz de errado, mas ele faz algo pior, então a gente gosta, mas é gostoso ter um conceito melhor de quem nós somos, um conceito mais equilibrado. Eu preciso enxergar em mim alguém que precisa aprender. Amém, irmãos? Amém. Esse aí é um textual da minha vida, um deles, Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer todas as manhãs uma boa palavra àquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido para ouvir com ouvido de discípulo. Eu sou alguém que precisa aprender. Eu sou alguém que precisa se cercar muito para aprender. Eu tenho 44 anos de idade, 18 anos de evangelho, 17 de casamento e só 3 anos e meio de pastorado. Eu tenho muito que sentar para aprender ainda. Muito. Aí vem alguém e diz assim: pastor, é bom, o pessoal não quer saber de ensino bíblico, né? Mas o nosso tempo já foi. Como é que o nosso tempo já foi? O meu não foi. Eu tenho que me sentar para aprender um bocado ainda. Eu preciso me sentar muito para aprender. Você se enxerga alguém que precisa aprender sem falsa modéstia, sem essa demagogia, sem essa falsa. Porque quando eu me enxergo alguém
ensina. E nos ensina sobre a vida, e nos ensina sobre como tratar, e nos ensina sobre ministério, nos ensina sobre casamento, nos ensina sobre espiritualidade, nos ensina sobre evangelismo. Deus nos ensina. Só que precisamos ser pessoas prontas e desejosas em aprender, e sabendo que tem a necessidade de aprender. Eu acho que eu já contei isso aqui um monte de vezes, mas uma semana antes de eu assumir o pastorado aqui da igreja, eu fui almoçar com o pastor Jonas lá em São Bernardo, conversar com ele. Ele é uma pessoa que tem muito a ensinar, principalmente para mim. E almoçando com ele, dentre as coisas que ele me falou, ele disse: Jair, nunca pare no tempo, nunca pare de aprender, nunca pare de buscar pessoas que sabem mais do que você, para que ensinem você. Porque no dia que você parar, sua vida para, sua família para, seu casamento para e a sua igreja também para. Então essas coisas vão confirmando que eu preciso aprender, irmãos. Eu preciso me assentar para ouvir. Aleluia. E o meu desejo de aprender é tão grande que algumas coisas tão especiais acontecem que eu só posso entender que é Deus querendo me ensinar mesmo, porque eu quero aprender. Então vocês sabem, né? Para quem não sabe, eu fui para Goiânia ficar 5 dias lá, porque pessoas falaram: pastor, nós vamos te levar lá e vão pagar o hotel, passagem de avião, até a água que a gente subia de noite, eles não deixavam eu pagar. A única coisa que eu paguei para os irmãos lá foi um negócio chamado cremosinho. Sabe o que é um cremosinho? Aqui em São Paulo é gelinho, lá em Goiânia é cremosinho. Só que é um saco de meio litro assim, custa R$1,50. Eu falei: não, o cremosinho eu vou pagar para vocês. Não deixaram pagar nada, irmãos. E a gente saía 8h30 a pé, andava 3 quilômetros até a igreja onde era o evento, que começava às 9h, e voltava da igreja a pé às 10h30 da noite para o hotel. 2 ministrações, fórum de discussão, mais uma pregação, almoço, volta, mais uma ministração, um fórum de discussão, outra pregação, um cafezinho, mais uma pregação, depois janta, depois da janta mais uma pregação, depois do cafezinho, mais uma pregação, 10h30 a gente ia embora. A pé. 5 dias. Uma riqueza. Aí eu volto de lá numa crise, querendo aprender mais, e querendo ser crente, querendo ser cristão, querendo amar mais, querendo perdoar mais, querendo entender mais, querendo evangelizar mais, querendo servir mais, querendo servir melhor. Eu volto de lá em crise, querendo mais, porque as coisas que a gente aprende de Deus não são mananciais que a gente nunca vai encontrar o final, nunca vai encontrar o fundo. Deus tem muito a fazer na tua vida e na tua carreira cristã. Tem irmãos aqui que já tem 20, que já tem 30, que já tem até 40 anos de evangelho. Deus não parou de agir na sua vida ainda. Deus tem muita coisa a te ensinar ainda. Deus tem muita coisa a colocar no teu coração ainda. Deus tem coisa a te mostrar que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Deus tem muito a te ensinar ainda. Amém, irmãos? Só tem uma coisinha que Deus deseja: que nós olhemos para nós mesmos e digamos a Ele com toda sinceridade: eu sou alguém que precisa aprender. Com toda sinceridade. Pode deixar que Deus vai conduzir teus caminhos. As iniciativas que você vai tomar vão te levar a aprender um pouco mais de Deus, e essa obra vai prosseguir. Eu preciso enxergar alguém que precisa mudar. Tem alguém aqui, será que se enxerga como alguém que precisa mudar? O Antônio fez uma cara ali e falou: eu acho que você não precisa não, Antônio. Ele precisa mudar aí. Eita, tão bonzinho, Ida. Tão gente boa, Ida. Você que sabe, né? Você que conhece. Será que precisamos mudar ou não, irmãos? Poxa vida, a partir do momento em que eu enxergo a mim mesmo como alguém que não precisa mudar, nada vai mudar. Você já tem ouvido aqui, não somente eu, mas outros irmãos que pregaram aqui, às vezes a gente pede oração para Deus mudar alguma situação que Deus não vai mudar. Eu vou repetir: tem situações que nós vamos orar muito, elas não vão mudar, elas vão permanecer iguaizinhas como estão.
por anos, por décadas. Também a gente muda, elas não mudam. Só que nós é que temos que mudar diante da situação. E tem situações que vão mudar, preste atenção, tem situações que a gente está orando para Deus mudar e Ele não vai mudar. Mas a partir da nossa mudança, a situação está a mesma, muito do jeito que está. Mas a partir da nossa mudança, parece que tudo mudou. Por isso que a gente vai relacionar esse lance com o Salmo 121, onde tem um versículo interessantíssimo lá. O sol não molestará de dia e nem a lua de noite. Vamos pensar um pouquinho, porque a gente tem que pensar. Por que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite? Você já viu o sol dando surra em alguém, batendo em alguém, a lua maltratando alguém na rua? Você já viu a lua dando cacetada em alguém, agredindo alguém, ofendendo alguém? Por que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite? É para a gente pensar. Porque de manhã, mesmo que o céu esteja coberto por nuvens, o sol está lá. E à noite, mesmo que também não consigamos ter uma visão ampla, a lua também está lá. Mesmo que seja minguante, ela está lá naquele fiozinho, ela está lá. Isso dá a entender o que, irmãos? Que existem situações da vida que elas vão permanecer lá por muito tempo, mas o fato de nós termos mudado, elas não vão mais causar o mal que elas têm causado hoje. Deu para entender? Então o raciocínio do Salmo 121 com essa questão de mudar diante de algumas situações, diante dessa obra de que Deus aperfeiçoando a nossa vida, está diretamente ligado a uma mudança nossa. Irmãos, enxergue-se pessoas que precisam mudar, enxergue-se alguém que precisa mudar. Isso é muito bom, porque muitas coisas vão mudar ao nosso redor, não porque as coisas ao nosso redor mudou, é nós quem mudamos. Amém, irmãos? Então a gente vê as pessoas reclamando do casamento, o casamento está ruim, pastor, então muda. Mas eu espero que o casamento mude se o outro mudar, mas eu acho que eu não preciso mudar, eu sou ótimo. Eu sou um partidaço, Mateus. Partidaço. Colocar o meu currículo lá na internet, vai chover pretendente. Quem não quer alguém como eu? Sou top, né? Quem não quer uma irmã como essa? É maravilhosa, não precisa mudar nada. E aí as coisas não melhoram, as coisas não mudam. Então tem situações que elas vão mudar quando a gente muda, irmãos. Você lida com pessoas difíceis? As pessoas difíceis, elas estão na nossa vida não para nos encher a paciência ao ponto de a gente perder a estribeira. As pessoas difíceis estão na nossa vida para cooperar com o nosso amadurecimento e com o amor cristão que a gente diz que está em nós. É isso. E a gente quer mais é que as pessoas difíceis fiquem de lado, ó, sai. Ah, com esses aqui eu não vou mais não, com esses aqui eu nem me meto, com esses aqui eu não misturo, ó, fica aí vocês. Não faço mais parte de vocês aqui, porque eu não misturo. Pessoas difíceis para mim eu quero longe. Gostava que Jesus pegou 12 caras para trabalhar e eles eram todos difíceis, e um endemoniado no meio. Jesus disse: não escolhi vocês os 12, e um dentre vós é um diabo. Pessoas difíceis. Augusto Cury, no seu livro Mestre Inesquecível, ele disse que se contratássemos uma empresa de RH para recrutar pessoas para um grande empreendimento, e esse empreendimento fosse o de Jesus, e você é o dono, Arthur, da empresa, e Jesus chega: por favor, pegue o seu pessoal da RH e contratem aí 12 homens para o meu empreendimento, que vai ser grande, que vai transcender aí séculos e séculos. E aí você ia começar a pegar os currículos e recrutar o pessoal. Segundo o perfil psicológico que o Augusto Cury traçou, o único que seria aprovado, adivinha quem era? Judas. O
o mais qualificado, porque Judas Iscariotes não era o sobrenome dele. Judas de Quiriote era a cidade de intelectuais, era a cidade de pessoas inteligentes, sábias, mais conhecedora das letras. Por isso que ele ficou com a contabilidade do grupo, era o mais qualificado. Os outros 11 nem passariam na primeira entrevista. Pedro, então, talvez nem viesse para a entrevista. Então, pessoas difíceis estão no nosso caminho para que experimentem o nosso cristianismo, para ver se é de verdade, porque lidar com gente fácil, não, até eu. Lidar com um filho que não faz uma criação, até eu. Lidar com um vizinho que dá bom dia, boa tarde, é super educado, até eu. Lidar com parentes que são complicados, que são bonzinhos, que não são complicados, até eu. Lidar com irmãos que são dizimistas fiéis, que não falam mal do pastor, são os que eu mais gosto. O resto pode ir embora. Aí fica 3. Irmãos, tudo muda quando a gente muda. Já falei uma porção de vezes que muita coisa na nossa vida é uma questão de lentes, de forma de enxergar, de ponto de vista. Amém, irmãos? Às vezes o que a gente está enxergando como algo maldito não é tão assim. Às vezes o que a gente está enxergando como desastre não é tão assim. Às vezes o que estamos enxergando como o fim do mundo não é tão assim. E nós estamos atribuindo algo que não é. Amém? Quem precisa mudar então? Glória a Deus. Se a gente mudar, irmãos, as coisas melhoram. Muita coisa melhora. Leva isso no coração. Saia daqui dizendo para si mesmo: eu preciso mudar. Não fica com aquela coisa assim de ficar jogando a pá, né? O crente que tem uma pá na mão. A palavra vem pá para cá, pá para lá, pá do irmão de trás. Não diga: eu preciso mudar. Preciso mudar. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, em primeira instância, em última análise, somos nós e Ele. Você e Ele. Você e Ele. A gente não tem que ficar dando onde que não somos. A gente não tem que ficar provando nada para os outros. Nós e Ele. E nessa relação a Bíblia diz que ele anda junto com o sincero. E se a gente não for sincero nem com Deus, vai ser sincero com quem? E diante a gente pode dizer: Senhor, eu preciso mudar. Faz alguma coisa comigo aí. Alguém já fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu não aguento mais ser quem eu sou? Alguém já fez essa oração? Confessa o pecado aí. Levanta a mão. Tem pelo menos um pecador. É assim mesmo. Pelo menos um. Tem mais alguém? Que também são? Não? Eu já fiz essa oração com vocês algumas vezes: Senhor, eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa aqui. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso me enxergar alguém que precisa amadurecer. Então olha para mim aí em Hebreus capítulo 5. Texto que você também já deve ter alguma familiaridade com ele. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante, diz assim: do qual muito temos que dizer, mas que é difícil a interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, em alguma tradução, a tradução está perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o
mal. A gente podia estar vivendo uma realidade cristã, uma realidade de igreja, uma realidade de família muito melhor do que vivemos, sabia disso? E não estamos vivendo por quê? Porque não amadurecemos no tempo certo. Teve uma comparação que alguém fez esses dias, nas conversas que temos tido, que, por exemplo, se você pega duas crianças pequenas, e uma tem um certo probleminha mental de retardamento e a outra é normal, as duas vão crescer, as duas, só que uma vai somente crescer, mas não vai se desenvolver, e a outra vai crescer e se desenvolver. E a outra que tem um probleminha mental, ela não apenas cresceu e não se desenvolveu porque não quis se desenvolver, porque algo a fez com que não desenvolvesse. Ela só tem tamanho de uma pessoa grande, mas não se desenvolveu, enquanto que a outra tem o tamanho e a idade de acordo com o que ela cresceu e desenvolveu. Ela tem 15 anos, mentalidade de 15 anos, enquanto a outra cresceu, tem tamanho de 15 anos, mas a idade cronológica é de 5. Por causa desse problema. Transferindo isso para o mundo espiritual, falando de maturidade, às vezes vemos pessoas, lembrando que Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Tem pessoas que estão há muito tempo ouvindo essas verdades e continuam menina, o texto está dizendo. Continua pequeno na estatura, cresceu, mas não desenvolveu. Às vezes nós somos cristãos, isso tem me assaltado, tanto é que Deus tem nos dado direções para tratar de pertinho e discipular pessoas mais de perto, porque nós somos crentes há muito tempo, mas a gente não tem a capacidade de Deus para sentar com alguém e falar do Evangelho abertamente. A gente não sabe. Olha o que a gente diz: vamos na minha igreja que é uma bênção, vai na minha igreja que você vai ouvir a palavra. Isso não é resposta para o mundo que precisa de Jesus. Isso não é conteúdo para o mundo, isso não convence ninguém. Inclusive alguém que eu estava conversando, ela falou: poxa, mas você é um cara meio diferente mesmo, né? Você nem parece que é pastor, você anda tudo assim bagunçado e tudo mais, e você não fica com aquele chavãozinho que irrita a gente, né? Vai na minha igreja que você vai ouvir a verdade, vai na minha igreja que é uma bênção, né? Eu falei: não estou fazendo prosélito. O que é prosélito? Prosélito era o costume dos judeus daquela época de Jesus, que queriam converter os não-judeus para o judaísmo. E Jesus disse: olha, vocês percorrem o céu, a terra e o mar para fazer o prosélito, e depois que vocês conseguem, vocês fazem desse prosélito filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Eu falei: eu não estou lá para trazer gente para engrossar o coral da igreja, eu não estou lá para ver a igreja lotada de domingo e ficar me envaidecendo de que minha igreja está cheia, eu não estou lá para ficar com aquela vaidade de isso aqui crescer, quebrar parede, fazer tempo assim. Eu estou trabalhando e quero trabalhar e gastar minha vida para ajudar a gerar cristãos. Ou seja, gente que sabe o que é, que sabe quem é e sabe para onde vai um dia. Gente que é capaz de conversar com alguém e discutir um assunto amigavelmente com o outro sobre a sua fé e não ficar engasgado. Pastor, você não sabe, fugiu a palavra, a pessoa veio: pastor, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. É lógico que não sabia, não amadureceu, não aprendeu, não mudou. Então, irmãos, o texto está dizendo: olha, o autor aos Hebreus, eu queria até dar uma feijoada para vocês, até um churrasco para vocês, mas não dá, tem que dar leite. Tem um churrasco que não aguenta, vai morrer. Dá um churrasco para a Beatriz lá, né, Luiz? Daqui a pouco, mas agora dá uma feijoada para ela. A buchada, não dá, é bebê, não dá para ter coisas maiores. Ah, pastor, eu não gosto de ler, pastor, eu não gosto de ler, pastor, não gosto de ler. Sabe, Deus poderia ter deixado a vontade dele expressa nas nuvens, para a gente olhar e ver. Vontade para nós. Deus poderia deixar sua vontade expressa através do vento, e o vento soprar na janela e algo vir no nosso coração, a gente entender.
Só que Deus resolveu deixar toda a sua vontade de forma escrita. Eu odeio ler isso. Não gosto de ler. Nunca gostei de ler. Eu fugi da escola, como já contei, não tem nenhuma. Não me glorio disso, não me envergonho até. Eu fugi da escola. Não tem nem segundo grau, eu não gosto de estudar, não gosto de ler. Mas a partir do momento em que eu entendi esses valores, eu fui na contramão daquilo que eu acho, que eu gosto ou não gosto. Estávamos num fórum de discussão em Goiânia e veio uma pergunta pela internet, estavam lá os pastores sentados e a gente ali assistindo a discussão, o debate, a conversa. E aí veio uma pergunta pela internet dizendo assim: pastores, por favor, me ajudem. O pastor da minha igreja, ele não gosta de estudar, ele não gosta de ler. Eu sou uma pessoa que, me aplico na palavra, eu gosto da palavra, eu gosto de aprender, eu vou ensinar. Meu pastor parece que não gosta de nada disso. O pastor Ariovaldo Ramos, uma das grandes autoridades respeitadas interdenominacionalmente no nosso país, disse: olha, seu pastor não gosta de ler, não devia nem ser pastor. Devia nem ser pastor. Porque não é possível, gente. Não é possível. A não ser que ele seja autodidata, que ele abre a Bíblia e Deus despeja lá e ele saiba tudo assim. Porque senão é impossível. Então, essa maturidade, esse aprendizado, essa mudança, irmãos, vem com o desejo profundo do coração de falar assim: poxa, eu posso ser alguém diferenciado, eu posso sair um pouquinho do lado medíocre do negócio. O que é ser medíocre? Ser medíocre é não ser nem tão ruim e nem chegar a ser bom, é ficar ali no mais ou menos. E como é que está, pastor? Mais ou menos. E como está a tua vida? Mais ou menos. E como está o teu lar? Mais ou menos. E teu casamento? Mais ou menos. E teu ministério? É tudo mais ou menos. E o sacrifício da cruz? Não foi mais ou menos. E a palavra de Deus? Não é mais ou menos. E a adoração que é devida ao nome de Jesus? Não é mais ou menos. E a dedicação que temos que investir no reino de Deus? Não é mais ou menos. E o valor que damos à nossa família, aos nossos filhos? Não é mais ou menos. Então, nós precisamos entender que precisamos amadurecer. Será que a nossa idade, falando espiritualmente, a nossa idade corresponde ao tempo de evangelho que nós temos? O autor aos Hebreus está dizendo que alguns crentes não refletiam isso. O tempo de evangelho que eles tinham não correspondia ao cristianismo que eles viviam, aos crentes que eles eram. Ou seja, havia uma falha de desenvolvimento. Quantos anos? 15 anos de evangelho. E aí? E aí o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bonito. O que mais? Já falei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que mais? Já disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só isso? Aprendi isso e não está bom não? Está mais ou menos. Nós precisamos amadurecer. Amém? Precisamos amadurecer. Veja o apóstolo Paulo em Filipenses 3, embora com um currículo impressionante no contexto da sua época. Eu vou encerrar aqui, semana que vem a gente continua. Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda, olha isso, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí versículo 5, olha o currículo de Paulo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, ou seja, profundo na lei, na escritura, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sou
vencer e eu quero mudar. Porque aquele que em mim começou uma boa obra, aquele que em você começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Podemos aplaudir Jesus?